Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, onde tem como título os 10 mandamentos, com base também em Deuteronômio 5, 1, 21, resumindo o Deuteronômio. Diz assim a palavra de Deus: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus Todo-Poderoso, a ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e pedimos, meu Deus, neste momento, que tu nos abençoe, dando o entendimento da sua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar. Deus fala com o povo hebreu, numa época que esse povo estava sob a liderança de Moisés, renovando as alianças, os pactos e renovando um compromisso que deveria ser firmado entre o povo e Deus, que seria os mandamentos, que seria a lei. Esse povo viveu debaixo da lei e não conseguiu pagar a lei, cumprir a lei. No entanto, nós vivemos pela fé e pela graça, e é pela fé e pela graça que somos salvos, puramente pela misericórdia de Deus. Mas, no entanto, nós também, dessa geração, precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Também precisamos ser obedientes aos mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui Deus, ao renovar aquilo que Ele falou em Deuteronômio, a respeito da lei, a respeito dos mandamentos, Ele fala que aquele que não cumpre os mandamentos do Senhor é amaldiçoado, e também até a quarta geração, a partir daquela pessoa, está debaixo da mesma maldição. No entanto, para quem é obediente, aleluia, Deus promete a sua misericórdia até 1000 gerações à frente. Portanto, aquele que é obediente, cumpre-se a palavra de Deus, em que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Estamos aqui diante de uma palavra que fala sobre idolatria, e nem queremos nessa noite falar sobre a idolatria do povo pagão do tempo dos hebreus, muito menos da idolatria das outras religiões, mas vamos ver algumas idolatrias atuais que têm contaminado inclusive o povo cristão evangélico. As idolatrias modernas, elas estão aí dentro de igrejas, dentro dos lares, por onde se pensar. No Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 27, está escrito assim: e respondendo ele, disse, ou seja, respondendo Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele fala isso porque aquele que não ama quem está vendo e quem está convivendo, também não amará um Deus invisível ao qual nós não podemos fazer imagem. Primeiro, porque não sabemos como Ele é. A Bíblia o descreve como tão perfeito e belo que não há como fazer uma imagem desse Deus. Tanto que os gregos colocaram um posto ídolo com a placa Deus desconhecido, porque não conseguiram fazer imagem desse Deus. Mas nós que conhecemos a palavra, podemos conhecer esse Deus, não só pela formosura do que Ele é, mas pela formosura da graça e da misericórdia, pelo amor que Ele tem para conosco e pelo desejo que Ele tem de salvar a humanidade caída. Deus poderia ter destruído a humanidade, Deus poderia ter acabado com a raça humana, mas Ele preferiu fazer uma aliança de que do fruto de uma mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Primeira profecia da vida do Messias em Gênesis. Cumpriu-se com Jesus esmagando Satanás, porém ferido no calcanhar. No entanto, foi essa ferida que nos trouxe a salvação, porque essa ferida derramou aquele sangue que seria necessário como a propiciação para o perdão dos nossos pecados. Aleluia. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Está no plural, deuses. Não terá outros deuses diante de Deus, porque o Deus ao qual nós servimos e ao qual nós conhecemos é um Deus único, é um Deus poderoso, é um Deus completo, e somente a Ele devemos honra e louvores e adoração. Aleluia. Essa semana eu vi uma postagem de um pastor em que dizia assim: como que tem gente que quer ir para o céu para ser adorador de Deus no céu, sendo que hoje não tem essa disposição. Se hoje não tem essa disposição, também não estará no reino eterno, não fará parte do reino eterno. Porque hoje nós estamos numa fase probatória, aonde temos que provar o nosso amor por Deus, assim como Deus tem provado o amor dele para conosco. E não bastando o plano de salvação que nos garante a salvação de graça e pela fé, mediante o nosso arrependimento dos pecados e crendo que o sangue de Jesus é suficiente para cobrir todos os nossos pecados. Não somente isso, mas a palavra de Deus hoje é confirmada com milagres, sinais e maravilhas. E agora há pouco aqui nesse culto tivemos testemunhos de milagres, sinais e maravilhas do que Deus está fazendo em nosso meio, do que Deus está fazendo através do nosso ministério, do que Deus está fazendo através da nossa fé. Aleluia. Precisamos crer e obedecer para que assim se venha a glória de Deus sobre nós. Mas afinal, quais são os ídolos atuais? Não precisamos buscar nos deuses gregos, nos deuses egípcios, nos deuses romanos. Não precisamos buscar nos deuses dos filisteus, dos amorreus, dos saduceus. Não, mas se olharmos ao nosso redor, veremos muitos outros deuses e às vezes interferindo na vida do crente. Outros deuses exercendo influência na vida do crente. E o primeiro dessas idolatrias modernas que queremos abordar aqui nessa noite é a autorrealização. A humanidade ela está tão
centrada na autorrealização, que é o ato de realizar por si mesmo, que as pessoas estão ficando egoístas cada vez mais, arrogantes cada vez mais, prepotentes cada vez mais. A competitividade social está provocando no ser humano esse instinto de autorrealização, em que a pessoa sente a necessidade de ser ele o autor de alguma coisa. O tal do eu está deixando de ser nós, está virando eu, está deixando de ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e está se tornando o eu. Esse senso de autorrealização, que é o ato de realizar por si mesmo, é uma idolatria, porque a idolatria é tudo aquilo que ocupa um lugar de Deus em nós, tudo aquilo que é um excesso em nós, tudo aquilo que é demais em nossas vidas e rouba a glória de Deus, isso torna-se uma idolatria. Vamos lá, o TikTok é uma idolatria? Seria uma idolatria, porque ele rouba o tempo que deveria ser dedicado para a oração, que deveria ser dedicado para meditação, para orar, para falar com Deus. A pessoa não tem mais a disposição de orar 5 minutos, não tem força para orar 10 minutos, mas passa-se 2 horas seguidas, 1 hora seguida, vendo coisas fúteis, coisas pecaminosas, coisas que aborrecem ao Espírito Santo, coisas que entristecem o Espírito Santo, que apaga a chama do Espírito Santo, do coração que um dia já foi ardente, do coração que um dia que já foi vibrante na presença do Senhor. Além da autorrealização, uma outra idolatria atual é o amor próprio, conhecido na psicologia como a personalidade narcisista, conhecido também pela megalomania, que é a mania de achar que é melhor do que os outros. E essa é uma idolatria moderna que está ocupando muitamente os corações, inclusive dentro das igrejas, aonde a ação do Espírito Santo está sendo substituída por mecanismos humanos e por uma competitividade humana, por uma rivalidade, por um desejo de ser superior a todos, por uma vontade de querer se destacar mais do que os outros, achando que é um super poderoso e que tem capacidades além do normal. Se observarmos, vamos ver que ao nosso redor tem pessoas assim, e se observar direito, de repente, o próprio eu, o próprio si, se encaixa nessa personalidade, se encaixa nessa idolatria, se encaixa nessa situação em que está roubando a glória de Deus. Nós vimos aqui em Êxodo: não terás outros deuses diante de ti. E não bastando as pessoas escolher seus mitos, escolher seus ídolos, escolher suas referências humanas, agora elas estão se auto-intitulando. A humanidade está cada vez mais caminhando para o eu, e com isso a maldade humana vai aumentando, a frieza humana vai aumentando. As pessoas só pensam em si, só querem resolver o seu lado, só pensam naquilo que é bom para si mesmo que isso vai causar um mal, talvez até para familiares dentro da mesma casa. Preocupados em agradar a si mesmo, maridos não estão agradando as suas esposas, as esposas não estão agradando a maridos, os pais estão desagradando a filhos, filhos estão desagradando a pai, e se eles estão fazendo isso entre si, imagina o que estão fazendo
as relações sociais e as relações familiares, imagine então como está a relação de um indivíduo desse com Deus. Idolatrias modernas, deuses modernos, que estão ocupando lugar dentro das pessoas e tirando a glória do Altíssimo, que estão ocupando lugares na mente e nos corações das pessoas e tirando o espaço que deveria ser ocupado e pertencer ao Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, não conseguiremos nada, não conseguiremos absolutamente nada. Uma outra idolatria moderna é a aspiração excessiva por títulos e também por cargos. Você pode ver que não só dentro das igrejas as pessoas estão desejosas por cargos. Eu quero ser o chefe disso, eu quero ser o líder disso, eu quero estar numa posição de destaque, independente se tem capacidade ou não. Mas isso a gente vê também lá fora. Mas isso se vê também lá no mundo. As pessoas estão ávidas por posições sociais, querem ser ilustres de alguma forma, querem ocupar posições de destaques de qualquer forma. E você vê que muitos não estão preparados para isso e usam armas injustas, passando a perna nos outros, enganando os outros, trapaceando os outros, explorando os outros, escravizando outros, humilhando os outros, cometendo injustiças diversas com outros. Ídolos modernos que estão dentro da própria pessoa, ídolos modernos que não estão nas estátuas e nas imagens, mas estão na mente e no coração, e que precisam ser tirados, que precisam ser arrancados, para que a glória de Deus ocupe esse lugar, para que a glória de Deus ocupe essa posição. Louvado seja Deus. Aspirações por títulos e cargos. Os crentes precisam ser vigilantes. Os crentes precisam vigiar a si mesmos, para que não sejam consumidos por essa idolatria, para que não seja tomado por essa idolatria, para que não seja sugado por esse poder que tenta uma aspiração em si próprio, que tenta uma posição de destaque independente de qualquer crédito ou de qualquer mérito. Feliz é aquele que vive na direção do Senhor, nas instruções do Senhor, nos mandamentos do Senhor, porque não precisa de nada disso. Porque o próprio Deus honra, porque o próprio Deus escolhe, porque o próprio Deus levanta, porque o próprio Deus age em favor desses que são humildes, honrosos, respeitosos e cumpridores dos mandamentos do Senhor. Outro ídolo moderno e que precisamos observar é a admiração. As pessoas estão fanáticas por si mesmas, não bastando admirar seus ídolos, suas lideranças, seus cantores preferidos, suas músicas preferidas. Não bastando tudo isso, as pessoas estão sentindo o desejo de ser admiradas. Posta alguma coisa ali numa mídia social e para de trabalhar, e para de cuidar dos seus afazeres, e fecha sua Bíblia, e para de fazer qualquer coisa para ver quantas curtidas, para ver quantos compartilhamentos, e vem aquela ansiedade, aquele desejo de ser admirado, aquela vontade de ser admirado, aquela vontade de postar alguma coisa naquele dia, de falar alguma coisa naquele dia, de escrever alguma coisa naquele dia, que torna ele como uma pessoa importante. Se alguém quer ser importante, pregue a palavra de Deus. Se alguém quer ser importante, ganhe almas para o reino. Se alguém quer ser importante, aleluia, chame o pecador para o arrependimento. Você não vai ganhar nenhuma medalha de honra, nenhum troféu. Você vai ser
mostrando admiração pelos cantores, pelas músicas, pelos mitos, pelos ídolos, pelas suas referências no esporte, nas artes, o ser humano está querendo ser um ídolo também, está desejoso por essa fama também, tem buscado de todas as formas ser admirado também. Vigiemos, para que possamos saber o que está tirando a glória de Deus, o que está ocupando o lugar que pertence ao Espírito Santo de Deus, para que nada possa ocupar uma posição que é o Espírito Santo de Deus em nós. Aleluia. Um outro ídolo moderno, a autoexibição. Não bastando a pessoa querer ser famosa, as pessoas estão querendo ser destaque de todas as formas. Todo feio quer ser bonito e todo bonito quer ser lindo. E você vê que as academias já estão abrindo às 5 da manhã e fechando meia-noite, lotadas. Agora as igrejas não estão assim. Estão abrindo cada vez menos. Os cultos estão ficando cada vez mais curtos. As pessoas estão ficando intolerantes ao Deus ao qual ele pretende viver eternamente, em detrimento de um eu e de um desejo próprio que é passageiro. As pessoas estão abrindo mão de uma glória e uma majestade, de um Deus que é santo e perfeito e que é eterno e que nos deseja ter com ele eternamente, abrindo mão de tudo isso por alguns minutos, por alguns instantes, por alguns meses e quem sabe anos, que são passageiros, que passam. Aleluia. Outro ídolo moderno, a preguiça. Preguiça em todos os sentidos. Como tem aumentado a preguiça, como tem aumentado o comodismo, como tem aumentado o jogo de espora. Eu me lembro que na minha geração, completou 18 anos, tchau, vai cuidar da sua vida, arruma uma esposa, constitua uma família e vai viver. Mais tardar, uns 21 por aí. Esses dias eu vi um filho de 35 anos na casa da mamãe, e a mamãe fazendo de tudo para o nenenzinho de 35 anos. Por quê? Por causa desse comodismo moderno, do jogo de espora moderno, da falta de perspectiva em qualquer coisa, com essa preguiça que está causando um abatimento e um descorajamento, que não deixa a pessoa ser ousada e corajosa para enfrentar os desafios da vida. O que será dessa geração? Quem a acolherá? Que futuro terá? Preocupada com si próprio, não estão preocupados com o seu próprio futuro. Não estão constituindo um futuro seguro. Uma outra idolatria atual, a qual devemos ter muito cuidado, as novas teologias. As teologias que excluem Deus, que excluem Jesus, que excluem o Espírito Santo. As teologias que se colocam métodos psicológicos, métodos neurolinguísticos, métodos artísticos, em substituição ao poder e à glória do Espírito Santo. As novas teologias que dizem para o Espírito Santo: aqui você não entra. As novas teologias que dizem ao Espírito Santo: não preciso de você, porque as artes substituem, porque as técnicas psicológicas, as técnicas neurolinguísticas, as técnicas coach substituem. As novas teologias que estão rompendo com a ligação do homem com Deus,
Porque se tira o Espírito Santo, tira o convencimento do pecado. Se tira o Espírito Santo, tira também o Filho. Tirando o Filho, não tem cruz, não tem ligação para Deus. Tirando o Espírito Santo, tirando o Filho, também não tem Deus. As novas teologias que estão preocupadas em aglomerações de pessoas e não estão absolutamente nada preocupadas em levar almas para o reino de Deus, que estão preocupadas apenas com o hoje, com o sucesso do presente, com os resultados do presente, mas que não conduzem as pessoas para uma salvação eterna, que não conduzem as pessoas para uma vida eterna. Falsas teologias que foram combatidas pelos apóstolos em suas cartas, Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, todos que escreveram as cartas, combateram esses desvios teológicos, esses desvios e distorções das palavras. Ontem eu falava com a juventude e dizia: a primeira estratégia de Satanás foi distorcer a palavra de Deus, enganando Eva e enganando Adão. Até os dias de hoje essa estratégia ainda é a principal de Satanás. Distorcer a palavra de Deus, fazer com que a palavra de Deus seja entendida de uma outra forma e de uma forma errada, é uma estratégia do inimigo. E ele tentou Jesus com isso, que lá nas 3 tentações do deserto, ele chegou para Jesus distorcendo a palavra, para que Jesus criasse a vaidade, o ego, o desejo de ser admirado por si só, querendo que Jesus rompesse com Deus, distorcendo a palavra de Deus. Mas Jesus, em plena comunhão com o Espírito Santo e pleno conhecedor da palavra de Deus, também respondeu dentro da palavra. Por isso é importante ao crente o estudo bíblico. Por isso é importante ao crente a leitura bíblica. Que não há resposta melhor do que as respostas que estão na Bíblia. Não existem respostas melhores do que as que aqui estão. Não existem técnicas humanas que substituem a ação do poder de Deus. E essas novas teologias que se baseiam no egocentrismo, que se baseiam na programação neurolinguística, que se baseiam em técnicas psicoemocionais, essas novas teologias, elas não se sustentam, porque, como diz o vocabulário popular, a mentira tem perna curta. Elas não se sustentam, e a rotatividade nesse meio é muito grande, porque logo as pessoas não conseguem mais se manter ali, porque não existe uma relação viva com Deus. É algo movido por uma emoção e não por uma conversão. É algo movido por uma programação psicoemocional e não por um convencimento pela palavra de Deus. É preciso estar atento contra isso. É preciso combater essas coisas. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 4, quando Paulo instrui a Timóteo sobre essas coisas que aconteciam lá no primeiro século, na igreja de Éfeso, ele escreve assim: que pregues a palavra, inste a tempo ou fora de tempo, resguarda, repreende, exorte, com toda a legalidade de doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando para as fábulas. E estamos vendo isso no dia de hoje. Quando você prega a Bíblia, as pessoas coçam o ouvido e vão se arrancando daquela palavra, não permitindo que aquela palavra entrasse. Quando se prega a palavra de Deus, as pessoas endurecem e não recebem.
mas estão atrás de falsos ídolos, falsos profetas, falsos mensageiros. E a internet tem favorecido isso. E as pessoas que não leem a Bíblia, que não estudam a Bíblia, não têm capacidade de discernimento. As pessoas que não têm uma vida de oração, não têm discernimento. As pessoas que não estão debaixo de uma cobertura espiritual, vivem desprotegidas. O que é uma cobertura espiritual? Para que eu possa orar para vocês e Deus responder, vocês têm que estar debaixo da minha cobertura. E hoje está assim: a pessoa vem aqui, me ouve, vai no outro lugar, ouve outro, vai na internet, ouve outro, vai no outro canal, ouve outro, vai no seu lugar, ouve outro. E aí, essa pessoa quer uma resposta de Deus. Essa pessoa está fora de cobertura espiritual. Está seguindo 10, 15, 20, mas nenhum é o seu líder. Nenhum é aquele que tem o seu nome, que te conhece e que te representa diante de Deus e fala: por esse é o plano. Idolatrias modernas. Idolatrias modernas que faz com que a rebeldia e a desobediência cristã perca as bênçãos da graça, perca os privilégios da graça, em virtude dessa busca que satisfaça a si mesmo. E depois não sabe por que não dá certo. Depois não sabe por que as respostas não vêm. Porque estão fora de uma cobertura espiritual. Estão fora de um ambiente espiritual. Deus não tem responsabilidade comigo, com uma pessoa que não pertence ao grupo que eu lidero. Ele pode até agir? Pode. Ele pode até atender? Pode. Mas a responsabilidade dele comigo é com esses que estão representados por mim, que estão diante, aleluia, de Deus, representado nominalmente, ao qual Deus fala e ao qual falamos com Deus também. Outro ídolo, e já vamos finalizar, é o entretenimento. Estão deixando de ser cultos a Deus, está virando cultos humanos. Vamos fazer tal coisa, não, isso o povo não gosta. Vamos fazer tal coisa porque o povo gosta. Vamos fazer tal coisa, não, isso o povo não gosta. Temos que fazer aquilo que o povo gosta. E os cultos estão virando entretenimento, os cultos estão virando festas, as igrejas estão virando boates, e a palavra está sendo encolhida e a oração está desaparecendo. E com isso desaparece também o poder de Deus, desaparece também os milagres, sinais e maravilhas. Mas para esses falsos profetas pouco importa. Para eles pouco importa, porque eles não estão conduzindo pessoas para o reino de Deus. Eles não estão preocupados com as almas que estão se perdendo e que precisam voltar para o Senhor. Eles não estão preocupados com aquelas almas que já estão na presença do Senhor e que não podem ser tragadas pelo mal. Pelo contrário, são emissários de Satanás, iludindo, confundindo, distorcendo, usando das mesmas armas do inimigo lá no Éden, lá no deserto com Jesus, e em vários outros momentos, que é a distorção da palavra. Ídolos modernos que precisam ser combatidos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância. Tudo isso é idolatria. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro,
ou se dedicará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus Altíssimo e a Mamon, que é o Deus material. Em Gálatas capítulo 5, versículo 24, está escrito assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Primeira carta de João capítulo 5, versículo 21 diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E Isaías 42, versículo 8, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a minha glória, nem a imagem e nem o louvor. Toda honra, toda glória ao Altíssimo. Toda glória, todo louvor àquele que é o Criador de todas essas coisas. Toda honra, toda glória para aquele que teve misericórdia de nós, que olhou para nossa podridão e pecados e teve misericórdia de nós e providenciou um plano de salvação e providenciou um projeto de salvação para que pudéssemos ser limpos dessa lepra chamada pecado, para que pudéssemos ser purificados desse mal incurável chamado pecado. A Ele toda a honra, toda a glória. Ele nos amou de tal maneira que, não vendo na terra um homem que pudesse se colocar na posição e cumprir o ministério da propiciação, de passar por uma cruz, de derramar o sangue inocente, de viver sem pecado, por amor a nós pecadores. Esse Deus, Ele nos ama de tal maneira que Ele insiste na nossa salvação, mesmo tendo rebeldia, mesmo tendo idolatria, mesmo tendo a falsidade, a maldade humana. Ele tem propiciado que a sua palavra chegue aos ouvidos, e aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, tem as cartas para as igrejas, 7 cartas para 7 igrejas, onde aponta, fazendo críticas aos comportamentos espirituais das 7 igrejas, mas também fazendo alguns elogios a essa 7ª igreja. E a todas essas, na revelação que João teve, o Senhor dizia: arrependa-se, faça o conserto, arrependa-se, muda de vida. Todo milagre que Jesus fazia, no final ele dizia: vai e não peques mais. Após cada milagre e cada alma que aceitava Ele como Senhor e Salvador, Ele dizia: vá e não serve mais. E alguns Ele dizia: siga-me, venha comigo, esteja comigo. E é isso que precisamos hoje: seguir ao Senhor, viver para o Senhor, abandonar os ídolos modernos que estão roubando a glória de Deus dentro das igrejas, dentro das mentes, dentro dos corações, dentro dos lares, por causa de falsos profetas, por causa de mercenários que têm interesse em si próprio, que estão querendo resolver o seu próprio lado, que não tem amor nem a própria alma, porque se tivesse, não estariam sendo emprestados a Satanás, muito menos terão piedade das almas que pertencem e que são seladas para pertencerem ao Senhor. Esteja atento, igreja. Sei que essa não é a mensagem para se dar muito glória a Deus e aleluia. Sei que essa é uma mensagem para dizer misericórdia, Senhor. Sei que essa é uma mensagem para dizer: me conserta, Senhor, enquanto há tempo, porque eu não quero perder a sua glória.
porque eu não quero perder um minuto mais. Eu não quero mais viver longe de Ti. Eu não quero mais viver longe da Sua face. Porque uma bala perdida pode tirar a vida da pessoa. Um atropelamento, um acidente pode tirar a vida da pessoa. Um mal súbito, como está tendo um mal súbito, pode tirar a vida da pessoa. E a Bíblia diz: louco, nessa noite, se pedir a tua alma, o que tu tens preparado para quem é? A tua alma está preparada para Deus? Ou para ser lançado no lago do eterno? Não sei, estou na dúvida. Então, se não há certeza, é porque está perdido. Se tem medo da morte, é porque está perdido. Se não tem uma certeza do destino da alma, é porque está totalmente fora do plano de Deus. Volte-se para Deus. Volte-se para o Senhor. E a você que já está firme, a você que já está nos caminhos do Senhor, ajude aqueles que são fracos, ajude aqueles que estão caindo no abismo, ajude aqueles que estão desorientados, guiados por cegos, cegos guiando outros cegos. Por isso estamos ouvindo Paulo falando, referindo-se à fé. Aleluia. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. E o que Deus quer de nós é que permanecemos firmes nos seus mandamentos, obedientes nos seus mandamentos, e que sejamos como João Batista. Quando os discípulos de João Batista chegaram para ele e falaram: João, aquele Jesus que você batizou está realizando o batismo também. E a resposta de João foi: nenhum poder vem a alguém se não foi enviado dos céus. E se ele está batizando, é porque existe um poder constituído sobre ele. Não bastando aqueles que foram até João, instigaram um pouco mais. João, as pessoas que te seguiram agora estão seguindo aquele Jesus que você batizou. Você não vai fazer nada, João? Resposta de João: convém que eu diminua para que ele cresça. Convenha que eu diminua para que eu cresça. E os ídolos modernos estão dentro das próprias pessoas. Os ídolos modernos iniciam no próprio eu. Os ídolos modernos estão nos interesses pessoais, nas vontades próprias. Afaste-se desses ídolos. Examine se o homem coisa a si mesmo. Examine a sua própria consciência. Examine-se as suas próprias atitudes de fé, atitudes familiares, atitudes sociais. Conserta-te enquanto a fé. Louvado seja Deus. E o Senhor tem proporcionado a nós, a cada dia, um arrependimento, porque Ele quer nos salvar. E não só isso, Ele quer que sejamos mensageiros, não de lorotas, não de comichões para ouvidos, mas de uma palavra que leva o pecador para o arrependimento, mas de palavra que leva o perdido a se encontrar com Jesus. E Deus há de ajudar cada um através da inspiração do Espírito Santo. Fique de pé, igreja, e oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos